Governos controlam as nossas mentes? Às vezes podem, sim. Na democracia, nossos pensamentos são livres? Nunca nossos pensamentos são completamente livres. Pensar é perigoso? Hoje em dia é. Vivemos ainda aprisionados? Muita gente vive, mas você não precisa viver aprisionado. No Linhas Cruzadas de hoje, nós vamos falar sobre o controle dos nossos pensamentos. Será que falamos tudo o que pensamos? Será que acreditamos em tudo o que dizemos? Bom, vamos começar com o exemplo dos regimes totalitários, as ditaduras, como elas manipulam a mente das pessoas. Olha, eu diria que tem no mínimo duas formas de manipulação. Tem uma forma de manipulação que é aquela que normalmente aparece primeiro, por exemplo, discursos populistas, né? Na época do fascismo e da União Soviética original, por rádio, né? Além das pessoas que estavam lá, você pode também manipular no sentido de você ter um departamento de censura que prende a pessoa e leva até lá, né? Agora tem um segundo tipo de manipulação que é, na realidade, o que está mais vinculado à ideia de uma mente aprisionada, né? Que ela está cativa, que ela está presa, que é o seguinte: quando essa manipulação ela é feita de uma forma difusa nas relações concretas do cotidiano. Então, você começa a ter medo de falar certas coisas no ambiente de trabalho. Você começa a ter medo de emitir certas opiniões. Você está falando ou lendo, hoje em dia, né, não na época, lendo alguma coisa no computador, ou mesmo um livro na época, entra alguém na sala, você esconde. Você sabe que o colega de trabalho, ou mesmo seu pai, sua mãe ou seus filhos, poderão denunciar você porque você está lendo aquele livro. Não vão concordar. E nesse sentido é um pouco mais disfarçado? Ela é um pouco, ela é meio que invisível, né? Então, ela é muito profunda, instalada muito profunda nas relações, né? Que faz com que, vou usar uma expressão do historiador inglês sobre a Rússia, especializado em Rússia, Orlando Figes, que ele dizia que o mundo do Stalin, na época do Stalin, na União Soviética, era um mundo de sussurros. Você falar no telefone, alguém estava te ouvindo, você estava falando com alguém aqui que você confia, raramente, a confiança desaparece. Mas digamos que você está falando com um parceiro de trabalho que você conhece há 550 anos e tal, aí entra uma terceira pessoa na sala, você olha para baixo, muda de assunto. Você pode ser completamente contra aquilo, mas se alguém perguntar para você, você não diz. Você falou, Pondé, mente cativa, não é? Que é justamente o título do livro do polonês Czesław Miłosz, que ilustra aqui a nossa conversa. Ele analisa como um regime totalitário é capaz de escravizar as pessoas por meio das ideias, mostra o fascínio, uma certa cegueira que Stalin exercia sobre os intelectuais. E vale lembrar que o livro foi escrito em 1953, quando a União Soviética vivia seu auge. E o título Mente Cativa significa mente presa. O que ele quer dizer com esse título, Mente Cativa, Pondé? Então, o livro, ele é um livro muito significativo, muito famoso e tal, ganhou prêmios e tal. Como você bem disse, é muito importante salientar, se alguém for ler o livro, depois a gente está discutindo aqui, né, que existe em português e tal, que o livro foi escrito nos anos 50 e 53, a União Soviética ainda era vista como futuro por muitos europeus, inclusive ele, né, o Miloš. Só que o que ele percebe e transcreve no livro, descreve, ele vai citando exemplos, inclusive, de pessoas reais que existiram, né? Não é um romance. A pessoa era assim, né? Ela, inclusive, teve atos heróicos durante a ocupação nazista. Aí, depois, quando a União Soviética toma a Polônia e toda aquela região, ao longo do tempo, aí é poeta, ator, escritor, tá? Gente
que normalmente você associa, que o clichê associa ser pessoas corajosas e livres do pensamento. É clichê isso, né? E aí ele vai descrevendo como essas pessoas, elas começam a, por exemplo, ter opiniões que você sabe que elas não têm, afirmar coisas para deixar o chefe feliz, porque no fundo a mente cativa, ela emana de um profundo medo e que acaba produzindo em você uma espécie de dissociação, às vezes, em que você, no fundo, sabe que você não concorda com aquilo, mas você não pode falar, você tem medo de falar, e aí, com o passar do tempo, você vai ficando cada vez mais hipócrita, mentiroso, inclusive para subir no emprego, ganhar dinheiro. E não se trata só de ideologia? Essa mente cativa pode estar à esquerda, tanto à esquerda quanto à direita, do pensamento político? Sim, com certeza, ela não está ligada à ideologia a priori, não está ligada, porque os exemplos que ele dá no livro são exemplos massivamente do período da União Soviética, que é quando o livro estava escrito, onde ele vivia, na Polônia. Então, ele está dando exemplos de um universo massivamente de esquerda, né? Mas, seguramente, durante o período nazista, você também teve fenômenos de mente cativa, né? Qualquer situação em que você tenha algum governo que seja totalitário, seja ele de que bandeira for, ele vai produzindo o efeito cascata, né, de que o fenômeno da mente cativa vai aparecendo. E quem está inserido nesse contexto não percebe? Então, o Miloš suspeita que não, que você pode chegar numa situação tal que você não percebe mais o que você está fazendo, certo? Mas isso não significa, para o autor, que você está bem com isso, entendeu? Você pode não saber o que está acontecendo. Existe um mal-estar, mas você não necessariamente sabe que você já está daquele jeito porque o sistema engoliu todo mundo. Ao analisar essa situação, ele não alivia nem para ele mesmo, Miloš, né? Ele diz o seguinte, um trechinho do livro: eu estava disposto a fechar os olhos para muitos fatos hediondos, desde que fosse permitido me ocupar com a métrica do poema e traduzir Shakespeare em paz. O livro é claramente um livro que emerge do mal-estar do Miloš. Quando se lê o livro, a vergonha, eu quero dizer, vergonha. De ter agido dessa forma, de ter, né? Fechado os olhos. Exatamente. Porque, assim, as pessoas colaboram, como se falava na França no período da ocupação nazista, as pessoas colaboram e tem muitos filmes que mostram isso, muitas vezes cobertas de vergonha, mas colaboram. Porque, como ele diz aí, é que ele dá, o exemplo dele chega a quase, alguém pode achar que ele colaborava para coisas fúteis, como escrever meus poemas em paz, a métrica dos meus poemas, conseguir escrever os meus livros, quem sabe tomar meu vinho. E é assim que funciona o sistema totalitário. Vamos ver agora uma cena do filme Crimes Ocultos, que se passa na ex-União Soviética no início da década de 50 e mostra a realidade de um agente secreto que se recusa a denunciar a própria mulher. Is she a traitor? He has a confession. And who took this confession? A colleague of mine. Could it have been manufactured? Of course. Do you have evidence? No. So what are you going to do? If I do not denounce Raisa, and she is a traitor, and they have something on her that I don't know about, I don't find her. Obviously, we are all guilty by association, regardless. What did you expect when you came here?
that we didn't mind dying, that Raisa would be saved. But if you don't denounce her, we will die. All four of us. With the only difference that you would die knowing in your heart that you did the right thing. Esse filme é primoroso, né? Inclusive tem um detalhe para os corações românticos, né? Que a mulher dele é Raissa, que acaba casando com ele para facilitar a vida da família dela no sistema, mas ela sempre foi dissidente. Ela é uma traidora, digamos assim, né? E ela casa com ele para acomodar a situação, ela não gosta dele. E ao longo da história, ela vai acabando se apaixonando por ele pelo comportamento que ele tem, inclusive de não traí-la, né? E aí a vida dele vai para baixo, porque ele era um oficial da polícia política soviética. Então, culpado por associação é uma frase fundamental para entender como funcionava o sistema e como funciona qualquer sistema que vire totalitário nesse nível. Que é assim, eu sei que você fez alguma coisa que é contra o Estado, contra o povo, como se falava na época. Eu não contei. Então, se eu não entreguei você, então eu sou culpado junto com você. E isso contamina, por exemplo, será que a minha mulher sabia que eu sabia e não te entreguei? A omissão leva a culpa, então. E essa rede, como ele fala, por associação, entendeu? Então, alguém dentro de um emprego, de um trabalho, traiu. Traiu no sentido do Estado, stalinista no caso. E aí um colega sabe, mas não conta. Se eles forem pegos, as pessoas que trabalham junto também passam a ser suspeitas. Para você não ser suspeita, você vai lá e entrega a todo mundo. Entendeu? É isso que é culpado por associação. E a cena descreve didaticamente isso. Quer dizer, ele vai escolher entregá-la ou ele vai escolher não entregá-la. Isso vai ser fundamental no filme, apesar de que a história principal do filme é que ele vai virar um investigador de um serial killer. As pessoas têm medo de pensar diferente da maioria? Eu acho que sim, em geral. E não só em regimes totalitários, saindo um pouco do cenário histórico específico, né? Acho que sim, porque quando você pensa muito diferente da maioria, é como se você de repente começasse a ficar esquisito. O que a maioria pensa muitas vezes serve como parâmetro do que você deve pensar, entendeu? Então acho que sim, e não só em regime totalitário, é o próprio processo de que o corpo social consegue fazer com que pessoas, para viver bem no corpo social, se submetam à norma. No próximo bloco, mais exemplos desse controle do pensamento. A gente volta já. Voltamos a conversar sobre como nossas ideias e pensamentos podem ser reprimidos, aprisionados. Um exemplo aconteceu durante o regime socialista da União Soviética sob comando de Stalin. Vamos ouvir o professor doutor Fernando Hamed. O que deu suporte ao poder de Joseph Stalin é uma grande pergunta, é um grande tema. O historiador Neil Ferguson entende que 3 elementos dão oportunidade da gente compreender esse extremo poder. O primeiro deles é o controle total da burocracia do partido. Então, estava na mão do Stalin, evidentemente, indicar quem deveria ascender nessa burocracia e quem não, né? E ele, conhecedor de natureza humana, ele compreendia, ele percebia quem eram as pessoas mais afoitas e desejosas, né, de subir nessa hierarquia, bem como o que elas estavam dispostas a fazer, mesmo que isso fosse extremamente tenso e perigoso para elas próprias. O segundo aspecto é um controle total dos meios de comunicação. Especialmente eu estou pensando nas possibilidades que o Stalin tinha, e a polícia secreta, de grampear telefones mediante informações que chegassem até ele a partir dessa burocracia, por exemplo, ou de quem, como eu disse, quisesse contar com um olhar que fosse, e não era fácil isso, do grande líder. E o terceiro e último aspecto é o controle total da polícia secreta, que empregava homens, eles próprios, amedrontados. Então nós temos uma situação
em que há empatia, há temor e há uma dificuldade imensa de se entender o que está acontecendo, bem como a lógica interna, digamos assim, da gestão na União Soviética, a gestão de Joseph Stalin. Então isso tudo, eu acho que dá luz para a gente entender como que esse poder se estruturou e alcançou a cifra de 60 milhões de pessoas envolvidas em alguma situação, ou assassinadas, ou fuziladas, ou exiladas, ou que passaram por alguma tensão mais branda. Bom, a explicação do Fernando Hamed é extremamente clara, né? Você tem o Stalin, que inclusive pessoalmente era um sujeito que tinha uma vida muito simples, austera, né? E nesse sentido ele projetava a imagem de que ele era nem um pouco burguês, né? Ele, ao controlar a burocracia, ele controlava toda a máquina e controlava os mecanismos de ascensão e queda, que é fundamental, né? O Stalin era um sujeito que conhecia muito bem a natureza humana. Quando você tem muito poder, como ele, você tem a chance de conhecer a natureza humana muito bem. Porque você está olhando ela daqui, ó. Todo mundo vai puxar seu saco, você vê como as coisas funcionam, né? Ele também tinha capacidade de controlar a forma que as pessoas se comunicavam. Então, esse debate nos traz hoje, por exemplo, os mecanismos de controle da comunicação, sempre coloca em xeque hoje em dia o problema como se regular a internet ou não, para que a regulagem não se transforme na realidade numa arma do governo da hora, certo? Então era fundamental controlar o rádio, controlar os telefones e ao mesmo tempo trabalhar com pessoas que ao mesmo tempo tinham medo de todos, que é o que a gente falava antes, na polícia secreta. Todo mundo tinha medo de todo mundo e ninguém confiava em ninguém. Eu diria, Andresa, que esse é um tópico essencial para você ter mente cativas. Mas esse controle, esse medo, essa falta de confiança se espalha na sociedade, entende? Então, você não precisa ter medo do cara que está aqui em cima. Basta você ter medo do seu secretário. Basta você ter medo da sua colega de trabalho. Entende? É horizontal, é um processo que vai tomando conta do tecido social. É impressionante como todos os historiadores sabem disso, como ele descreveu muito bem, e ainda assim parece uma novidade quando se fala até hoje. Agora, trazendo para hoje, né? Uhum. Esquerda e direita disputam para ver quem está do lado certo da história. Essa disputa forma mentes cativas? Opa, fácil. Eu diria que, até usando uma expressão que é muito comum nos últimos tempos, a famosa polarização é um exemplo de mentes cativas, uma de cada lado, né? E hoje tem uma produção de polarização, de mente cativa também, que é uma produção de mente cativa em bolhas, que você fica repetindo frases e visão de mundo e tal. Quando você está preocupado em garantir que eu de direita ou eu de esquerda, que o meu grupo, na verdade, detém a narrativa e eu vou acrescentar moral da história, moral, ou seja, meu grupo é moralmente superior ao outro, que é fundamental nesse tipo de disputa, né? Não basta você andar certinho ali, ó, não falar com ninguém que está contaminado como suspeito, né? Não falar nada. Você tem que confessar, você tem que dar atestado de pureza ideológica, você tem o tempo inteiro que demonstrar para as pessoas à sua volta que você acha lindo, todo mundo acha lindo tudo que todo mundo acha lindo à sua volta. Você tem que dar sabe aquela história de fé? Você tem que ficar o tempo inteiro comprovando e recomprovando sua pureza ideológica. Agora, aquela pessoa que sempre faz questão de se posicionar de uma forma politicamente correta ou, do outro lado, politicamente incorreta, isso também é uma forma de mente aprisionada? O que caracteriza a mente aprisionada é justamente a dificuldade de você
enxergar as coisas ou ter pensamentos que lhe parecem perigosos. Quando você consegue ter pensamento perigoso, sua mente não está cativa. Quando você consegue falar ideias que parecem perigosas no ambiente, a sua mente não está cativa. Então, voltar ao exemplo que você falou de esquerda e direita e no Brasil, inclusive. Se X é bolsonarista e ele tem uma mente cativa, ele vai, inclusive, o tempo inteiro provar para o grupo dele que ele é absolutamente bolsonarista e não comunista, como falam os bolsonaristas. Se fulano era antibolsonarista, portanto petista no período da eleição, ele tinha o tempo inteiro que provar para o seu grupo, senão não era mais convidado para jantar em lugar nenhum, que ele não tinha nenhum laivo de dúvida com relação ao PT e ao seu grupo, certo? Então, quando você passa do correto para o incorreto, um sujeito que tem uma mente cativa incorreta, por exemplo, do politicamente incorreto, ele vai assumir que, para ele ser de fato um sujeito livre do politicamente correto, ele vai entrar numa sessão de votação na Câmara e ele vai falar, vai citar um sujeito que torturou a presidente da República naquele momento, como aconteceu aqui com o Bolsonaro e a Dilma. Né? Ali ele está dando um atestado, olha, eu sou incorreto, eu não estou nem aí para esse povo que fala de ditadura. Eu tenho coragem de dizer, né? Eu tenho a coragem de falar na cara dela e render homenagens ao sujeito que fez a tortura. Do outro lado, do politicamente correto, ele vai ter o tempo inteiro provar que ele não fala nenhuma palavra que ponha ele em dúvida, que levante riscos de processo, porque hoje o politicamente correto é juridicamente correto, né? Virou processo, virou lei, matéria de lei. Então ele vai ter que provar no ambiente de trabalho dele que ele é correto, então ele o tempo inteiro tem que dar demonstração de que ele não tem preconceito contra nada. Ele é a cabeça aberta, ele acha todo mundo lindo, tudo que vem é maravilhoso. Se tiver uma gota nele de mal-estar com o que for, ele não pode mostrar. Como fazer a coisa certa e ainda ter certeza de que você não está sendo manipulado? Em sendo seres de linguagem, como falam os lacanianos, a gente já nasce falado. Quer dizer, nasce falado no sentido simples de que você já nasce dentro de uma linguagem. E ao nascer dentro de uma linguagem, você já nasce dentro de uma gramática, como falam os franceses, Derrida e companhia. Você já nasce dentro de uma gramática. Então, nesse nível, tudo que você pensar, de alguma forma, já tem uma estrutura funcionante que diz para onde você vai, que palavra você vai usar, entende? Que verbo você vai usar. Então, não existe nenhuma forma de pensamento que não haja algum risco de uma dimensão que está mexendo no que você está pensando. Então, não existe pureza absoluta. Eu sou completamente livre do que eu penso. Nesse nível não tem. Porém, claramente, você tem pessoas que elas aceitam a manipulação facilmente, manipulação do chefe, do partido, dos colegas de trabalho, do clube a qual ele quer fazer parte, do emprego que ele quer conseguir. Porque ela acha que fica mais fácil viver e tocar a vida? Porque fica mais fácil viver. Isso pode chegar, inclusive, em situações em que, tem filmes que mostram isso, que uma pessoa é capaz de aderir a um sistema totalitário porque ama alguém que aderiu. Então, para manter o casamento, isso é acontecido milhares de vezes, para manter o casamento, para manter a harmonia do lar, para garantir a melhoria material da vida, ela acaba aderindo. Governos querem controlar as nossas mentes? Olha, idealmente, quanto mais o sistema democrático funciona, e por isso eu quero dizer Estado de Direito, baixo nível de corrupção dos agentes públicos, não convergência dos três poderes, certo? Sistema eleitoral melhor possível de forma legítima, vocês têm um conjunto de coisas, não é só votar, 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 como tanta gente pensa, que garante democracia. O regime democrático, uma das vantagens dele é que ele teria baixo nível de possibilidade de manipulação, porque o poder está dividido.
em conflito com ele mesmo, né? Mas há sempre risco de governos manipularem-se, principalmente quando ele consegue fazer os 3 poderes convergirem para o bolso dele. STF, então, é uma tragédia quando converge em qualquer país do mundo, né? Quando ele consegue instaurar toda um clero que trabalha para ele no nível médio da sociedade, certo? Semi-ideológico poderoso que alimenta isso, e quando ele consegue controlar os meios de comunicação. E meios de comunicação, televisão, rádio, internet é o grande objeto de debate agora, de controle, porque quando você controla os meios de comunicação, e veja bem, quando um governo se coloca a missão de controlar os meios de comunicação, isso é fundamental. É sempre em nome do bem. Sempre em nome do bem. Nunca foi em nome do mal. Pelo menos do bem que naquela hora acham que é bem. Pausinha para água. No próximo bloco, o que acontece quando a pessoa fala o que pensa sem medo de julgamento? Até já. Voltamos a conversar sobre como nossas ideias e pensamentos podem ser manipulados. Vamos ouvir a jornalista Marilis Pereira. Ela conta o que acontece quando expõe ideias que fogem do senso comum. O que eu escrevi foi fundamentalmente sobre a questão da mulher, sobre a violência contra a mulher durante aquele 7 de outubro e depois como ela acabou tendo um desdobramento até hoje. E eu achei muito curioso das pessoas simplesmente ignorarem que é uma pauta sobre a qual eu sempre escrevo. Eu falo sobre violência contra a mulher, eu falo sobre o feminismo, eu tenho falado eu sou feminista, escrevo sobre isso há 10 anos. Eu, em nenhum momento, eu tenho falado sobre essa questão do conflito Israel-Hamas do ponto de vista geopolítico. Não é minha área, eu não entendo, eu não me meto, eu tenho as minhas opiniões, mas não é isso que eu levo, não é que eu levo para o meu trabalho. É a questão do senso de pertencimento. As pessoas têm essa necessidade de serem acolhidas, de fazer parte, de serem ouvidas. E quando você está dentro de um grupo, que pode ser um grupo do WhatsApp, ou pode ser um grupo de esporte, pode ser no ambiente de trabalho, você quer essa aceitação. E muitas vezes o seu pensamento vai sendo modelado de acordo com esse ambiente que você vive. Para sair desse ambiente, para dar uma opinião diferente nesse ambiente, às vezes tem um custo muito alto, e hoje eu vejo nem todo mundo tá disposto a pagar. Mas é um pouco frustrante, sim, ver pessoas leitores meus, que são leitores há muitos anos, às vezes se dizerem decepcionados com a minha postura, sendo que, na verdade, eu não mudei a minha postura em nada. Vamos embora para o nosso café? Essas são algumas das mensagens que eu mais gosto. Não, eu nunca refiz coluna. Eu acho que isso é uma das maiores armadilhas que um colunista, um articulista, um comentarista pode cair. Ele, a não ser de fato que eu tivesse cometido um erro tão grande, mas cometer um erro de avaliação é uma coisa. Eu acho que mudar completamente a minha opinião porque estou sendo cobrada por aquilo, eu acho que é o primeiro passo para a morte do pensamento. Eu não poder dizer o que eu quero. O que eu já fiz é gravar vídeo, por exemplo, quando pegaram alguma coisa, algum vídeo meu falando alguma coisa e manipularam aquela informação, fizeram algum corte daquele vídeo, e aquilo, claro, acabou viralizando e me faz parecer uma coisa que eu, de fato, não sou. Eu já fiz vídeo para contextualizar algum tipo de fala. Mais uma crônica dessa senhora que não tem o que fazer. Fraquinha, viu? Tadinha, dá dó. É um exercício diário, mas eu continuo tentando fazer esse exercício para continuar tendo liberdade para dizer o que eu quero. Vou comentar. Tipo,
dormindo. Teve gente que falou que não tinha café na minha xícara. Tem sim, gente, só que é pouquinho, com café curto. Tá aqui, saúde. A sociabilidade intelectual, e por isso eu quero dizer professores, jornalistas, escritores, artistas, esse mundo estou chamando de intelectual, a sociabilidade desse mundo é um dos métodos mais poderosos de censura sobre o pensamento. Porque como você está inserido dentro dessa rede profissional e de amizade, se você não pensar igual, sua vida pode virar uma pequena ou grande catástrofe. O caso dela, eu leio a Marilis, eu sei os textos que ela está se referindo, né? Inclusive quando ela começou a falar, inclusive do assunto do sogro e da sogra, judeus, Israel e tal. Mas esse caso da misoginia feminista, de alguma forma, qual foi a crítica que ela fez? A crítica que ela fez foi que, apesar de que o Hamas usou o sexo como arma, violentou um monte de mulher, além de matar mulheres, homens, idosos, sequestrar homem, mulher, criança, quer dizer, um massacre, e no meio disso violentar muitas mulheres e matar, essa preocupação com essas mulheres judias aqui, ela não poderia sobrepujar aquilo que é o senso comum. Daí é importante, porque ela está falando de um senso comum muito específico, o senso comum da sociabilidade do mundo da inteligência pública. Ela não está falando do senso comum da pessoa que trabalha, sei lá, como garçom, ou como médico, ou como alguém que constrói casas. Ela está falando do mundo intelectual no qual ela vive, né? Porque é esse mundo que jogou pedra nela, porque ela atacou o movimento feminista. Não, ela atacou o movimento feminista, ela é uma clara feminista nos textos dela, isso fica muito claro. Ela é muito feminista ativa, sim, né? Mas ela atacou o comportamento que o mundo da esquerda, dos intelectuais, que é quase a mesma coisa, teve em ignorar o fato de que as judias foram violentadas, mortas. Por quê? Porque esse mundo, inclusive as feministas dentro do mundo, tem uma tendência, como todo mundo ideológico é assim, não é só esse mundo, a comprar o pacote. Então, se eu associo Israel ao poder mundial, que vem desde os protocolos do Sábio de Sião, das formas mais antigas de antissemitismo, se eu associo Israel ao poder mundial, portanto, as mulheres judias aqui embaixo não merecem a mesma atenção que mulheres que são de povos supostamente vítimas. Isso ela atacou. E aí ela foi criticada. E como ela disse muito bem, ela não mudou de posição. Exatamente, ela não mudou de opinião. É a leitura que os outros fazem porque querem rotular e colocar em caixinhas, como a gente estava colocando assim. E no caso desse caso é porque tem uma razão para isso, que é justamente a questão da mente cativa. As pessoas, normalmente, que estão nesse universo, elas pensam assim, no caso de Israel, Israel é culpado, o Hamas é vítima, os palestinos são vítimas. Então, não posso defender as mulheres judias e dizer que eles massacraram elas. Eu posso falar de outras mulheres massacradas. É aí que pegou. Isso é um exemplo claro de mente cativa. E todo pensamento coletivo é uma forma de controle de ideias? De certa forma, é. E esse coletivo aí, Andresa, não é só o coletivo no geral, é o coletivo, por exemplo, do senso comum das pessoas que estão na mesma categoria profissional que eu, o que eu convivo, o que eu partilho dia a dia, com quem eu trabalho. Esse é um coletivo também. E esse coletivo tende a ter poder sobre você. Algumas pessoas podem chamar que é uma espécie de corporativismo, de certa forma, entendeu? Como você é médico do grupo de médicos e você tem uma opinião que não vai ao encontro do interesse do grupo de médicos, por exemplo, né? Então, os coletivos em geral, inclusive o grande coletivo da sociedade, tende a ter um poder razoável sobre o pensamento. E onde que a educação entra aí? As escolas formam mentes cativas? Essa pergunta é muito boa. É muito fácil dizer que as escolas antigas formavam mentes cativas. Toda a crítica que foi feita, grosso modo, dos anos 60, do século passado para cá, grosso modo.
e, portanto, as escolas se tornaram escolas mais modernas, mais abertas, né? Hoje eu tenho a impressão que tem escolas por aí que formam mente cativa até se você come açúcar ou não, certo? Se você come açúcar, então, se você fala que gosta de açúcar, já é um problema. Estou dando um exemplo bem idiota, porque eu acho que a mente cativa, nesse caso, ela está espalhada em vários níveis. Então, eu acho sim, eu acho que, e aí, é uma discussão longa, porque assim, você vê que uma pessoa, ou ela é meio mentirosa, ou ela não conhece o meio, é quando alguém diz assim, não, porque eu acredito que o meu trabalho como professor está formando consciências críticas de jovens críticos. É a mesma coisa que dizer assim, eu acredito em Papai Noel, eu acredito em cegonha, né? Isso é um grande fetiche, um grande mito, porque é muito difícil, as escolas e as universidades, cada vez mais elas tendem a ter pacotes ideológicos, seja ele qual for, que produz mente cativa. E como fazer para uma escola ser uma escola de verdade e não padronizar as ideias? Olha, você sabe bem que eu sou aquele tipo de pessoa que acha que para os principais problemas que nos afligem, a gente não tem muita solução, né? Não acho que ninguém saiba como fazer isso que você perguntou agora. Ninguém tem uma fórmula. E provavelmente, se disser que tem, é porque está vendendo algum produto. Porque uma das piores coisas que existe hoje na escola não é só a mente cativa, nesse sentido que a gente está falando. É a entrada do marketing transformando a escola em business. Que é um outro problema, mas que também aflige as escolas, para a sua sustentação econômica. No plano público, é basicamente o plano ideológico e a pobreza dos professores, que assola a escola, eu quero dizer. No plano privado, você ainda tem essa pressão para que todo mundo ali seja vendedor. Os professores tendem a pensar do mesmo jeito, porque a maior parte dos coordenadores, inclusive em universidades, infelizmente, acabam contratando e dando mais espaço de trabalho para quem pensa igual a eles. Então, uma escola um pouco melhor nesse universo, nesse sentido que você falou, eu imaginaria uma escola em que o coordenador, por exemplo, da escola ou da universidade, contratasse professores, alguns que pudessem partilhar o universo de pensamento dele ou dela, mas alguns que partilhassem o universo de pensamento contrário ao dela. Para a pessoa poder formar a sua própria ideia? Não, para que os alunos fossem minimamente expostos a visões que entram em conflito uma com a outra. E não é isso que acontece. Porque, inclusive, a sociabilidade entre os professores marcham no mesmo sentido. Não há um respeito pelo pensamento contrário. Não há nunca, não há nunca, não há nunca. Porque a gente parte do pressuposto que, evidentemente, se alguém tem tal pensamento, então, porque se alguém não presta absolutamente. E a melhor forma de você resolver isso é assim, se você é do grupo X, fulano é comunista, certo? Fulano é comunista, como a gente vê no Brasil, estou dando exemplo do Brasil. Fulano é comunista, aí fez aquela longa lista de comunistas, tem, inclusive dizer que alguém é comunista hoje é quase meio absurdo, mas assim. Ou do outro lado, não, fulano é fascista. Não, fulano é bolsonarista, é fascista. Por quê? Porque assim você exclui, invalida tudo que essa pessoa pode falar, pensar ou criticar. Por quê? Porque é mais fácil. A vida da mente cativa, de certa forma, não acho que no final do dia seja, mas facilita a vida no dia a dia e os contatos profissionais e de amizade. A universidade deveria ser o território das ideias. Na prática, lá você pode dizer tudo o que pensa? Claro que não. Claro que não. E, Andressa, não seriamente por razões ideológicas, tá? Não é só esse o problema. O problema ideológico a gente já falou aqui. Mas tem outro problema que não é necessariamente ideológico. Você não pode dizer tudo o que pensa, porque a universidade, como é um ambiente pobre, então egos contam muito
aliados corporativos contam muito. Então, imagine que a gente quer pôr a Andresa como chefe do departamento. Então, a gente articula aqui para fazer com que a Andresa seja chefe do departamento. Então, se alguém do outro grupo está apontando algum problema na Andresa, então a gente escolhe, recolhe a pessoa, tira ela fora, invalida o que ela diz, às vezes até persegue orientandos, se a gente estiver falando do alto nível estrito sensu. Certo? Então, quem fala que a universidade é um espaço de debate e ideias livres, ou é mentiroso ou não conhece. E no próximo bloco, as consequências psicológicas da manipulação do pensamento. Até já. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre mentes cativas, a manipulação do pensamento. E você? Já deixou de falar o que pensa por medo de julgamento? Vamos ouvir a opinião das ruas. Bom, se eu acho que as pessoas têm medo de falar o que elas pensam, eu acho que sim. Eu vejo comumente as pessoas tendo medo de expressar suas opiniões em questões políticas. Quando é política, é complicado você dar sua opinião. As pessoas acabam deixando de falar sua opinião por medo de serem julgadas ou principalmente pensando no mundo que a gente está hoje, que vínculos, amizades, famílias, tudo dependem também do nosso posicionamento, né, diante das coisas. Eu acho que a gente acaba evitando dar uma opinião em determinados assuntos para evitar fadiga, para evitar que o parente pare de falar com você. Hoje as pessoas elas são julgadas pelo que elas falam e principalmente são oprimidas quando a fala, né, o que elas condizem, o que elas acreditam, vem a ser uma oposição de alguém que esteja mais em linha de frente, que tenha mais essa abordagem, tenha mais visibilidade do que essa pessoa que se opõe. Você tem que moderar bem, pensar bem também a maneira como você vai falar. Porque eu acho que tem como você expor e de maneira que não seja prejudicial e desrespeitosa. Depois que veio a cultura do cancelamento, as pessoas têm muito medo de serem julgadas assim. Até eu já tive medo de falar o que eu penso. Sim, porque raramente na sociedade e na história a gente percebe que não foram todas as vezes que o ser humano buscou a verdade. Ele busca só o que é socialmente aceito, né? Então o que era certo anteriormente, hoje talvez não é certo, mas tudo isso por moda, né? Então as pessoas têm medo de ser julgadas, né? Se o ser humano buscasse a verdade, o porquê das coisas, realmente o porquê, a ciência no viver, acredito que as pessoas seriam mais livres de dar os seus depoimentos. Muitas pessoas, elas deixam de dar opinião com medo do que o próximo vai pensar. Eu não, eu já tenho a minha opinião própria e o que eu tiver que falar, eu falo para a pessoa. Eu acho que todos os entrevistados demonstraram absoluta clareza do problema. Tá vendo? Por quê? Porque todo mundo conhece isso. Todo mundo vive isso. Vive isso. E nos últimos anos, uma das meninas citou o cancelamento, por exemplo, né? Disse inclusive que tinha medo, que já tinha evitado falar. Então, as redes sociais elas trouxeram um novo elemento que catalisa e amplia esse fenômeno. Antes, como na época do Stalin, você tinha um mecanismo de censura associado a um departamento, a um conjunto de policiais secretos, digamos assim, né? Você tinha um endereço. Hoje, esse mecanismo, por isso que todo mundo tem muita clareza disso, quando você fala, eu não posso falar o que eu penso porque eu tenho medo de, esse medo de não é necessariamente medo do governo enquanto tal. Em política, como um deles falou, no Brasil, não só no Brasil, porque esse não é um fenômeno só brasileiro, mas no Brasil, se você quiser viver bem na família, razoavelmente bem, porque ninguém nunca vive bem em lugar nenhum, plenamente bem, mas se você quiser viver bem, razoavelmente bem na família, no trabalho, certo? Você deve evitar temas políticos, por exemplo. Os mecanismos de controle da fala e do pensamento, hoje, não são só do regime do governo, eles são espalhados pela sociedade. Por quê? Porque o social é um poderoso mecanismo repressivo. Está em todas as nossas relações. Sempre foi. Agora, repressivo. Não dizer o que pensa, muitas vezes leva à mentira, e a pessoa mente o tempo todo. Como é que é viver assim, nesse universo de mentira? Então, aí que está. O próprio Miloš fala disso no livro, né? O que acontece é que você começa a mentir em todos os níveis. Começa a mentir em todos os níveis. Das relações, eu quero dizer.
no seu dia a dia, para garantir que você não vai ter problema, né? Um problema específico, que no caso da época em que o Miloš vivia e no universo que ele vivia era muito característico, é que ser aliado de alguém no ambiente de trabalho, porque esse alguém estava com as opiniões certas e tinha poder, hoje, daqui uma semana, ele talvez não estivesse naquele lugar. Então, o tipo de mentira que você contava na sua vida imediata, quem você puxava o saco na sua vida imediata, um mês depois podia ser a pessoa errada para você puxar o saco. E se essa pessoa que caiu em desgraça, que era muito comum no regime stalinista, se ela caía em desgraça e você estava muito associado a ela, puxava muito o saco dela, era que nem um navio grande quando afunda, ela puxava você junto com ela. Então o que acontecia? Você tinha que mentir o tempo inteiro, puxar o saco de quem tinha poder, mas o tempo todo ficar muito prestando atenção de qual mentira se devia contar para quem. Entende? Então tem camadas. Você acaba fugindo da realidade? A realidade que o Miloš fala, antes de tudo, é a realidade interna. Você começa a ter aquilo que ele chama de dissociação psíquica, né? Você começa a ter dissociação psíquica. O que é isso? Eu fico tão preocupado o tempo inteiro em dizer a coisa certa para a pessoa certa, porque você fala para pessoas, né? Dizer a coisa certa para pessoas certas, num certo contexto em que eu vivo, que associado ao fato de que isso muda, como eu acabei de dar exemplos, né? As pessoas certas podem deixar de ser as pessoas certas, né? Então, esse movimento contínuo o tempo inteiro, inclusive em casa, como ele fala, que todo mundo sabe, inclusive em casa, né? Isso pode gerar em você, na verdade, em algum momento você chega a uma espécie de colapso, porque você já não sabe nem exatamente o que você pensa, o que você está falando com uma pessoa, o que esperar de pessoas, o que esperar do que você será capaz de fazer, você se vê fazendo coisas terríveis, certo? E aí você entra em colapso. É possível mentir o tempo todo para todo mundo ou uma hora essa verdade vai explodir? Freud explica. Sistemicamente, socialmente, mentir, montar um sistema de mentira, montar uma burocracia a serviço da mentira e da repressão e da paranoia e do medo, não deu certo. Historicamente não deu certo, né? É claro que a União Soviética, o modo planejado de economia não conseguiu competir com o modo capitalista de economia, né? Mas durante no tempo do Stalin, a economia soviética estava crescendo, ali que eles mentiam muito sobre os números, né? Mas assim, então não deu certo no sistema político, muita mentira, o tempo todo. Agora, no nível individual, né? Até Jesus Cristo falou que a verdade vos libertará, certo? Então, assim, no nível individual, uma vida constantemente mentirosa, vou usar uma expressão que uma das entrevistadas usou, que não queria discutir porque dava fadiga, achei muito boa essa expressão dela, mentir pode dar fadiga, né? Porque mentir é quase como se você tivesse que viver tão alerta o tempo inteiro que você não pode dormir. Porque ter a possibilidade de falar a verdade, aquilo que você acredita, não estou entrando na discussão da verdade objetiva, porque eu não sou louco de entrar nessa discussão, doutorados e doutorados de livros e livros sobre isso, mas aquilo que é verdade, que você acredita que é verdade, né? E não é porque você acha que você é Napoleão, você está inserido no mundo real, a possibilidade de você poder dizer o que você pensa é mais ou menos como repousar, como relaxar. Vamos ver agora uma cena da série Cara Gente Branca, que mostra como em algumas situações é praticamente impossível escapar de uma mente cativa. Thanks, Reggie, but I only live one flight up from you. You really didn't have to walk me to my room. Hey, is your laptop still giving you trouble? No, it's been working fine since you fixed it, so. Bye. Ow! Oh, he's cute. Toad's cute. He's also totes a veil, so you guys can toss a coin. No, he's not exactly my type.
Oh, yeah? What is your type, Muffy? I'd say I'm a total Franco chaser. You know, the chiseled, sandy hair, goofy but secret smart. What's your type, Sam? Keep in mind, Malcolm X is dead, and D. Ray McKesson is strictly dickly. I like my men like my coffee. Full-bodied and preferably with Kenyan origins. Okay, can I ask a dumb white girl question? If I said I only dated white guys, that'd be racist, right? I'm sorry, is there a secret black Franco brother? I'm just saying it's a type, not a rule. Right, look, there are aspects of my experience that no matter how hard they try, a white guy can never understand. Also, pink dicks just look weird to me. All dicks look weird though. Right? Drake could get it though. Oh, how about that Jesse Williams? Oh, he is such a hottie. I nicknamed my vibrator Idris. Dear white people, having a black vibrator does not count as an interracial relationship. Dear white people, dating a black guy to piss off your parents doesn't make you down. It makes you an asshole. Dear white people, no, you cannot take me home to meet your parents for Thanksgiving. If you need a prop to prove how cultured you've become, get a handbag. Oh my God, tell me why Muffy invited me home the day after we met. That's your crew. If 8 years of private school taught me anything, it's that you gotta join them early. Besides, they mean well. Let you tell it. Então, excelente essa cena, porque inclusive trata de um tema super atual, as meninas conversando sobre namorados e tipos que elas preferem, porque essa cena mostra, inclusive ao longo dela toda, que no final esse tipo de situação gera também, Andresa, uma situação que é assim, você já não sabe mais o que falar. E você já não sabe, inclusive, o que o outro está falando para você, qual é a consequência daquilo. Então, é só minha amiga, ou é só amizade. Você sabe o que você está escolhendo. Quer dizer, será que porque eu prefiro meu tipo, como a menina fala, europeu, cabelo loiro, não sei o quê, será que eu sou racista? A outra menina fala, olha, tem situações que só um rapaz negro como eu vai entender experiências que eu tive. Né? É claro que se algum negro fala isso, e aí eu entendo muito bem de teoria de interseccionalidade para saber que facilmente o militante do movimento antirracista, o movimento negro especificamente, diria, não, alguém que é negro e fala isso, ele até pode falar porque ele tem lugar de fala, porque ele é vítima social. Mas a menina branca não tem lugar de fala porque ela não é vítima social, porque ela é branca. Então tem toda essa aritmética. Mas do ponto de vista do que a gente está dizendo aqui, sem dúvida nenhuma, essa paranoia que existe hoje do politicamente correto, do combate aos preconceitos e tal, cobre a experiência afetiva imediata de alguém. Então, se a menina gosta de um europeu, do tipo europeu, sei lá, cabelo loiro, olho azul, sei lá o quê, essa frase, hoje, ela já pode ser captada como uma frase racista facilmente. E ela pode chegar à noite e ficar, meu Deus, será que eu sou racista? Eu nunca pensei que eu era racista, então eu não posso. Então eu vou fingir que eu não sou e eu vou começar a namorar meninos que façam parecer que eu não sou racista. Está aí a mente cativa funcionando. Ela vai até ter que negar o tipo de menino que ela gosta. Olha a mente cativa aí. Por hoje acabou, então. A gente volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Obrigada pela sua companhia. Até lá.